Bom dia, paz do Senhor para todos. Estou aqui mais uma vez, para falar da palavra de Deus. Hoje eu vou falar aqui, mostrando dentro da Bíblia, Lucas, Lucas, capítulo 18. Essa palavra Deus me deu e vamos acompanhar a palavra de Deus. E contou-lhe também uma parábola sobre o dever de orar sempre e nunca desfalecer, havia uma cidade, um certo juiz, que nem a Deus temia, nem respeitava o homem. Havia também naquela mesma cidade uma certa viúva que ia ter com ele, dizendo: faze-me justiça contra o meu adversário. Então, vou parar aqui, que eu li o primeiro, o segundo e o terceiro. E agora vamos falar aqui o que Deus quer que eu fale. Bom, meus irmãos, minhas irmãs, meus amados, temos que considerar, sabe? Tudo começa com Deus assim, num temor. Porque a fé ela vem para ouvir e ouvir a palavra de Jesus. Quer saber quando a pessoa está bem espiritual, bem mentalmente, bem emocionalmente? Quer saber? Porque Jesus disse: observa, sabe? Nós temos que observar. Nós temos que observar o quê? Se realmente as coisas estão acontecendo e se é realmente o Espírito Santo que está guiando. Aqui Jesus ele fala sobre parábola. Tem hora que Jesus ele fala sobre parábola porque ele quer falar sobre parábola, mas a gente tem que ter atenção naquilo que ele está falando. Certo? E toda atenção tem que ser total. Por quê? Porque se a pessoa não prestar atenção naquilo que a outra está falando, vai passar por desapercebido a conversa. Então, como que eu posso dizer? A pessoa, sendo uma pessoa jovem, sendo uma pessoa até adulta, sendo uma pessoa anciã, coloca também a criança, porque a criança ela tem que prestar atenção quando a mãe e o pai conversa com ela. E aqui ele estava falando o dever de orar. A pessoa nunca pode desistir de uma oração. A pessoa que crê em Deus tem que ter o fogo do crer, porque a fé é fogo, a fé é fervente, a fé é intensa, a fé é Jesus Cristo. E se a pessoa diz que tem fé, então ela também tem Jesus Cristo, Mas esse Jesus Cristo tem que estar bem vivo dentro dessa fé. Bem vivo. E ele é vivo. Ele está vivo. Como a pessoa também está. Grande é o mistério do Evangelho. E grande é o mistério de Deus para com a pessoa. Então, as pessoas, no geral, não pode desistir de orar, desanimar. Porque essa viúva, ela falou com o juiz iníquo: julga a minha causa. Ela queria que a causa dela fosse julgada. E quantas causas hoje em dia, jogando por lado pessoal, não são julgadas porque o juiz demora em julgar, o juiz da terra. Então, a coisa é séria, meus irmãos. A coisa é séria. A gente está falando sobre Bíblia, sobre a palavra de Deus, Nós temos que ter respeito. Eu sempre vou falar sobre respeito, porque Deus não é religião, não é. Cada assunto no seu assunto, cada caso no seu caso, tá? Ele diz, a palavra diz que ele não é religião. Ok, amém, graças a Deus. Eu gostaria que muitas pessoas entendessem no ato, na primeira palavra, quando a pessoa fala.
Mas tem gente que demora a entender, tem um pouco de dificuldade de entender a realidade da palavra de Jesus. Eu tinha, mas hoje eu não tenho mais essa dificuldade, porque Jesus tem que vir para libertar. Quando Jesus vai ao encontro da pessoa, mas a pessoa tem que chamar Jesus, não se esqueça disso, tá? O querer vem contigo. A pessoa tem que querer se libertar. A pessoa tem que querer que o problema saia e seja resolvido, o que tiver que ser resolvido, tá bom? Porque a pessoa tem que falar com Jesus, tem que se expressar para com Deus, e Deus vai ver, porque ele já sabe de tudo, e ele vai fazer o que ele tem que fazer. Mas a pessoa tem que abrir a boca para falar. Tem que abrir a boca para falar. Com quem? Com Deus. E se alguma pessoa tiver alguma causa na justiça, tem que ir no fórum, tem que falar com seus advogados, tem que falar com o promotor. E o juiz que julga a sentença, o juiz dos maiores juízes, esse é competente, esse é excelente, esse é o maior de todos, que é Deus, que é o Pai, que é o Filho, que é Jesus Cristo. Esse aí é meu amigo. Tem que ser amigo também de todos que crê nele, né? E o juiz da terra, que é um ser humano, tem que fazer o seu serviço perfeito, né? Tem que fazer. Nunca, nunca nenhum serviço pode ser um serviço inconveniente. Grande é a responsabilidade de um juiz assinar para dar o que tem que ser dado. Ele tem que verificar muito bem o que ele está assinando, o que ele está concordando, o que ele está fazendo. Porque um dia Deus vai cobrar todos os serviços que foi feito aqui na terra. Todos. Sendo pessoa cristã ou não, porque todas as pessoas vão se comparar no tribunal da justiça de Deus e ele vai julgar, né? É bom Deus fazer o que ele tem que fazer, porque ele prometeu e ele vai cumprir. Cedo ou tarde isso vai acontecer. Então aquela mulher falou para esse juiz iníquo que não temia Deus, não temia homem nenhum. Está bem escrito aqui, não está? Está bem escrito aqui. No segundo, dizendo assim: havia uma cidade, um certo juiz, que nem a Deus temia, nem respeitava homem nenhum. Então esse juiz, ele não estava no seu bom estado, né? Porque quando a pessoa não respeita nem Deus e nem ninguém aqui na terra, você já começa por aí. A pessoa não está bem, não está bem. E até o juiz precisa de ajuda de Deus. Aliás, todas as pessoas precisam de ajuda de Deus. Nessa época, esse homem não estava bem. E essa mulher estava na mesma cidade do que ele. E ela estava precisando que ele julgasse a causa dela, mas ela não desistiu. Quantos não essa mulher levou na cara que o homem falava: você de novo aqui? Eu não vou te atender. E as pessoas, muitas das vezes, eu observo isso, que eu sou uma pessoa observadora, sou uma pessoa detalhista. Porque se eu sou uma pessoa assim, fui chamada por Jesus, fui escolhida por Deus, a gente tem que falar a realidade. Ele me convidou? Sim. Te escolheu? Sim. Ele que me escolheu, tá? Não fui eu que escolhi, não. Ele não. Foi ele que me escolheu primeiro. Eu concordei com ele porque eu avalio a situação. Eu acho que melhor ficar com Jesus, melhor ficar na luz do que ficar nas trevas, né? Porque a cabeça foi feita para pensar, né? Então, ok. Conclusão do assunto. A pessoa que vai comentar alguma coisa, posso até me referir que eu possa ser uma comentarista. Por que não? Agora eu vou falar uma coisa. Cada pessoa que existe no Rio de Janeiro, que resiste no Brasil, tem que estar e ser lúcido nos seus pensamentos. Tem que ter lucidez. E eu estou percebendo em algumas pessoas que as pessoas estão sendo muito emocional.
e perde um pouco da lucidez dos raciocínios normais. Mas Deus, Ele trabalha dessa forma. Ele trabalha na justiça, Ele trabalha no que é certo, Ele faz o que é certo. E a pessoa, para falar com Deus, tem que falar, não precisa falar bonito não, é só falar assim: Deus, está acontecendo isso comigo, me ajuda, me socorre, perdoa meus pecados. Porque nós temos que pedir perdão a Deus, porque nós, quem somos nós? O único perfeito é Jesus. Nós falha, nós erra, né? Mas Jesus perdoa tudo, não perdoa? Está escrito. A única coisa que Ele não perdoa, que não tem perdão nem nesse mundo, nem em lugar nenhum não vai haver perdão, é a blasfêmia contra o Espírito Santo. Isso aí Ele não perdoa não, porque está mexendo com Ele, está mexendo com a essência do Espírito de Deus, que é o Espírito de Deus. Se alguém blasfemar, diz a palavra que Ele não perdoa. Mas agora aqui está escrito aqui está escrito o seguinte: o mais importante diz a palavra do Senhor que Jesus, Ele quer encontrar fé quando Ele voltar novamente. Porque Ele vai voltar. Ele quer encontrar fé. E se Ele voltar, como está escrito que Ele vai voltar, porventura Ele vai achar fé na terra? Ele vai achar alguém que está com a fé viva? Porque Jesus, Ele é a própria fé. Ele quer encontrar pessoas de fé. A fé faz a pessoa estar animada, faz a pessoa ser corajosa, faz a pessoa ter tantas coisas falando de fé. No versículo 8 diz assim, ó: digo-vos que depressa Deus fará justiça. Quando, porém, vier o Filho do Homem, porventura achará fé na terra? Então, no versículo 8, né? Então, o que Jesus quer achar agora, nesse momento? O que Ele quer achar no povo brasileiro e qualquer povo que Ele fez no mundo afora? Fé. Ele quer achar fé. Ele não quer achar pessoas duvidosas, né? Ele não quer isso, não. Jesus não quer isso, não. Então, a pessoa nunca pode parar de fazer o que é certo. A pessoa nunca pode parar de agir com sabedoria, com inteligência. A inteligência é profunda, tá? A sabedoria é profunda. A pessoa tem que ser intensa. A pessoa tem que decidir o seguinte: se eu estou com Deus, eu estou com Deus. Ou a pessoa é de Deus ou a pessoa não é. Não tem dois termos. Ou segue a luz ou segue as trevas. A palavra de Deus diz o seguinte: sim, sim, não, não, passou disso é do maligno. A boca não pode jorrar duas águas, águas doces ou águas amargas. A pessoa tem que ter muito cuidado. E é por isso que eu digo, o comportamento diz quem é a pessoa. Jesus, quando ele veio aqui nessa terra, ele representava o comportamento dele para os demais. Não só a luz dele que iluminava, não só ele fazia milagres e prodígios e maravilhas, mas o comportamento quando ele chega, ele fazia diferença. Quando um crente chega em qualquer lugar, a luz que habita dentro do corpo faz a diferença. A voz e todo o ser faz a diferença. Porque ali não está sozinha a pessoa. Ali dentro daquele corpo tem a presença do Pai, do Filho e do Espírito Santo. E tem que impactar sim o inferno. Porque diz a Bíblia que a nossa briga não é contra a carne nem o sangue, mas contra o principado, a potestades dominadores. Né? Lá em Efésios 6:10, capítulo 6:10 em Efésios, a armadura de Deus. A pessoa tem que estar armada, com a armadura de Deus, bem preparada no Evangelho.
Não é de qualquer maneira não, para enfrentar Satanás. Não é de qualquer maneira não, porque Satanás ele está acompanhando a pessoa, ele vê, como Jesus vê também. Aí a pessoa, quando eu falo assim, Satanás está te acompanhando, ué, Satanás te observa, observa e segue. E aí? E aí? Quem tem culpa do cartório se declara. Quem não tem, vai fazer o quê? Né? O crente que é o crente de verdade não tem culpa no cartório. Porque ele sabe como ele tem que andar. Ele sabe o que ele tem que falar. Ele sabe como ele tem que agir. É por isso que é necessário ser batizado com o Espírito Santo. É por isso que é necessário nascer de Deus. E ser de Deus. E obedecer a Deus. E viver com Deus. E orar para com Deus. E ser fiel. E ser temente. Tudo incluído, um conjunto só. Jesus aplaude. Jesus concorda com gente assim. Jesus fica feliz. O Espírito Santo fica feliz. Jesus, diz a Bíblia que ele, às vezes, ele se entristece. Na Bíblia está escrito. Que ele pode estar tanto feliz com alguém aqui na terra, mas também ele pode estar entristecido com alguém aqui na terra. E quando a pessoa medita nisso, qual é a conclusão? O que a pessoa quer fazer quando a pessoa medita numa palavra dessa? Tem que mudar, não tem? Tem que ser diferente, não tem? E aí? Tem que ter caráter, não tem? Porque o Evangelho tem o seu caráter. O Evangelho tem o seu caráter, porque o próprio caráter é Jesus. Eu preferia que ele me desse a oportunidade de cantar. Mas também quem canta, ou quem é músico, também tem a sua responsabilidade dentro da palavra de Deus, né? Agora, quem é evangelista e quem tem a missão de pregar, grande é esse mistério. Porque a pessoa não fala aquilo que quer, mas aquilo que Deus está mandando falar. E ele garante. E é muita responsabilidade, porque a pessoa tem que se envolver muito dentro de uma palavra, se envolver muito dentro de Jesus, dentro do Espírito Santo. É isso aí. O preço do discipulado, o preço do sangue de Jesus, esse sangue está valendo até hoje. O sangue da renúncia. A pessoa tem que se renunciar todos os dias, não é um dia sim, um dia não. É todos os dias, para agradar esse Deus vivo e fazer ele sorrir para com a gente. É viver o cristianismo, o evangelho de verdade. É parar de falar besteira e de fazer besteira. E todo mundo sabe o que é certo e o que é errado, sendo crente ou não. Porque aqueles que não são crentes, ele está dando oportunidade de entrar pelas portas, de entrar na arca. Porque o que está acontecendo no universo todo, isso não é normal. Não é normal, né? Tem uma força aí. Que força é essa? Força maligna. Que infelizmente o mal usa algumas pessoas para fazer tantas guerras, tantas injustiças. É o mal. O mal precisa de um corpo para usar a pessoa. E Deus também precisa de um corpo para usar a pessoa. Para transmitir a bondade dele. Para transmitir o que ele quer transmitir. Mas a pessoa tem que querer ser de Deus. Ou ser usado por Deus. A pessoa tem que decidir hoje e agora. Não é amanhã, porque ninguém sabe o dia da manhã. Aí tem pessoas que falam assim, Jesus fez o que fez, né? Que eu já ouvi, a pessoa fala assim, a pessoa não tem que falar de si. Não tem que falar de si? E o testemunho que Jesus fez sobre a vida da pessoa? Onde fica? Porque a pessoa tem que testemunhar o que Jesus fez. Quem tem testemunho tem que contar sim. Porque naquilo que está contando, o Satanás está ficando revoltado, porque é uma alma que ele perde.
É uma vida que ele perde. O testemunho que Jesus fez na sua vida, na minha vida, eu tenho que contar sim para lembrar da onde eu saí e o que ele fez comigo. Eu tenho que contar. E é por isso que eu vou fazer um livro, para falar toda a minha história. Porque quem dá valor em Jesus e quem reconhece que Jesus fez, tem que contar sim. Tem que ficar feliz sim. Tem que sorrir sim. Tem que ser grato sim. Porque só Jesus sabe de onde tirou a pessoa e o que Jesus transformou a pessoa, de dentro para fora. É de dentro para fora. Jesus, quando ele encontrou, pegou, lavou, purificou, santificou, tirou carrapicho, trabalhou muito. Porque a Alice não é uma pessoa fácil não, tá? Aliás, eu nunca fui uma mulher fácil. Eu não gosto de nada fácil. Sou uma mulher muito difícil. Para conversar comigo, tem que saber conversar. Não aceito qualquer tipo de conversa. E gosto de conversar só com pessoas inteligentes, que pensa rápido, que fala rápido, que decida rápido. Ninguém sabe quem ele segue, só Deus vive e minha mãe. E Deus, que é Espírito Santo, como ele criou, ele sabe o foco, aonde vai mexer com a pessoa, né? Como ele vai mexer? Como ele vai transformar uma pessoa que ele mesmo criou? Isso aí Deus sabe. Afinal das contas, não foi ele mesmo que fez? Porque eu quero dizer o seguinte, qualquer pessoa difícil, qualquer pessoa que, como eu estou me declarando, que é assim, que é assado, Jesus ele tem a forma ideal para tocar, para trabalhar na cabeça, para trabalhar no coração, para trabalhar no corpo inteiro. É só ter calma, é só ter paciência, é só saber falar. Mas tem gente que fica desesperado. Ah, não, mas eu quero logo a transformação. Ah, não, eu quero logo. Ah, meu querido, crê somente. A viúva aqui, ela levou vários não na cara, mas ela falou, eu quero ter minha vitória. Eu vou ter minha vitória e esse juiz vai julgar minha causa. E o juiz julgou a causa dela. Ele falou, todavia eu não temo nem a Deus, nem a homem nenhum, mas porque essa mulher fica me importunando, eu vou pegar a causa dela e vou julgar, e julgou. E ela venceu. Ela não ficou esquentando com o não que ela levou na cara. Muitas das vezes as portas se fecham, a pessoa chora, desespera, acha que não tem mais solução. E essa mulher aqui deu um grande exemplo. E tanto deu que Jesus falou, Deus falou, bota isso aí, ó. Bota a persistência na oração. Em Lucas, capítulo 18. Bota que essa mulher levou vários não, foi desprezada, mas ela não desistiu da vitória dela. E você, está desistindo da sua vitória? Ou está perseverando? Essa é a pergunta que Jesus faz hoje. Para mim e para você. Eu nunca vou desistir de Jesus. Porque ele é a melhor e das melhores opções. Eu posso dizer isso. Porque se Jesus não existisse, e se nada acontecesse na minha vida, eu mesmo ia falar. Mas como a pessoa pode falar uma coisa que não existe? Eu, Alice, entrei dentro de uma congregação com 19 anos. Jesus mudou minha vida por completo, de dentro para fora. Me mudou completamente, porque eu não era desse jeito. Agora, uma pessoa honesta sempre foi. Uma pessoa bondosa, que eu tenho essa essência de bondosa, sempre fui. Mas o meu jeito que ele tocou. Porque a pessoa tem que compreender e tem que aceitar. Compreender as escrituras e tem que aceitar a escritura e tem que concordar com Jesus. O que está certo, está certo. O que está errado, está errado. Tu vai ter que concordar. Para viver com Jesus, vai ter que concordar. Senão tu está fora. Tem que concordar com as coisas boas. Tem que concordar que Jesus liberta qualquer tipo de pessoa. Qualquer tipo de pessoa. Estou botando no geral. Se a pessoa é assim, é assado, ele pega a pessoa, limpa, transforma e mostra para Satanás e mostra para a sociedade que a pessoa é mudada pelo sangue do Cordeiro, pelo sangue de Jesus Cristo. Tem que aceitar, tem que concordar.
que Deus tem poder para fazer isso. Quem bebe, para de beber. Quem fuma, para de fumar. Quem mata, para de matar. Quem rouba, para de roubar. Porque se a pessoa crê, Jesus faz a obra. E se a pessoa aceita, Jesus também faz a obra. Tem que aceitar isso. Tem que concordar com isso. Que Jesus cura. Que Jesus faz tudo, até que ressuscita morto. Já viu alguém ser ressuscitado? Então, tem que aceitar isso. O poder de Deus está na mão de Deus. Tem que aceitar. Concordou com Jesus? Concordei, então acabou. Se você concordou com Jesus, acabou. Porque Deus é juiz, ele não gosta de ficar falando, não, muito não. Né? Uma palavra, duas palavras, três palavras, ele fala só uma vez. Depois ele vai falar duas. É bom assim, gente assim. Gente que não gosta de ficar falando muito. Eu também não gosto de ficar falando muito, não. Eu gosto mais de ouvir. Eu fico quieta no meu canto. Porque gente que bate muito a boca, às vezes está batendo em vão. É melhor você ouvir. Tem 2 ouvidos? É melhor você ouvir do que ficar falando. Né? Vamos pensar com a inteligência, porque a mente é normal. Ninguém é maluco, não. Jesus, ele sabe quem faz pessoas normais, né? Ele sabe quem é normal. Ele sabe pessoas que ele próprio fez da maneira que ele fez. E essas pessoas que ele fez de outra maneira, é porque ele quis fazer. E aí, dentro da Bíblia, ele diz assim, ó, essas pessoas que têm problemas, que são loucos, na minha volta vai acertar o caminho, vai ser salvo. E quem é normal? E quem tem a sua lucidez normal? Se não vigiar, se não tomar posição, e se não fazer o que é certo, vai ficar e não vai ser salvo. É por isso que Jesus não faz acepção de pessoas. É por isso que a pessoa não pode discriminar. Às vezes tem vários tipos de discriminação, né? Discriminação com o negro, com as negras, né? E outros tipos de discriminação. Jesus gosta disso? Claro que não. Jesus é amor. Ele é o dono do amor e é o dono do respeito. Quem ama a Deus tem que respeitar o seu próximo. Tá entendendo? Começa por aí. É por isso que ele me chamou. Vem cá, tu vai ser a minha pregadora. Eu? É. Tu vai pregar quando você tiver oportunidade. Tu vai evangelizar quando você tiver oportunidade. Porque eu já te ensinei tudo que tinha que ensinar. É. Ah, mas louvar é tão bom. É, mas o seu assunto não é louvar, não. Tu pode louvar quando eu te der um louvor, mas o seu assunto é esse comigo. Então, cada um tem que ficar naquilo que foi chamado, naquilo que Deus já determinou, do céu para a terra. É do céu para a terra, já está tudo determinado, já está tudo fixado. Não tem como fugir nem correr da missão que tem que ser feita aqui na terra. O Evangelho é renúncia. O Evangelho é amor. O Evangelho é de concordância, porque a pessoa tem que concordar primeiramente com Deus, depois com a liderança. Tem que ter união. Quem não concorda com Deus, não concorda com a liderança, então não vai concordar com nada, porque não tem união. Tem que ter união. Dentro de um lar também tem que ter união. Dentro do trabalho, qualquer tipo de trabalho, tem que ter união e concordância. E quando não tem, você pode notar que é bagunça. É bagunça. E aonde tem bagunça, tem a presença do diabo. Tem a presença do diabo. E é por isso que Deus diz, não pare de orar. Ore sem cessar. Porque o segredo e a chave da vitória é a oração. Quer vitória? Quer alegria? Quer conquista? Quer milagre? Quer prodígio? Quer cura? Quer o quê? Comece a orar. Ore, jejue, faz vigília, vai para o monte dos Cantarebes. Vai. Faça alguma coisa para Jesus. Vai agradar Jesus, né? O cristão tem que fazer isso. O que eu vou fazer para Jesus? Hoje é dia 25, né, do 5 de 2022. O que eu vou fazer para Jesus? Ah, minhas irmãs, meus irmãos, a gente pode fazer muita coisa para Jesus. Inclusive, é ser sincero de verdade.
Inclusive, é não mentir nem para Deus, nem para si próprio, nem para o seu próximo. Tá entendendo? É parar de fazer coisas inconvenientes e deixar Jesus usar mais a própria pessoa. Deixar o Espírito Santo à vontade dentro do corpo da pessoa. Porque diz a Bíblia assim, aonde está o Espírito, ali tem liberdade. Ali está a liberdade. Aonde está o Espírito de Deus, ali tem liberdade. Meus irmãos, eu peço o seguinte, estou mostrando a Bíblia, é a palavra santa. Deus não é religião, certo? Vamos respeitar todos, falando com respeito, falando com amor, falando com carinho. Mas peço uma coisa, que vocês colaborem comigo de apertar o sininho, de se inscrever no canal, de compartilhar esse vídeo. Porque tudo que é feito vai ter uma recompensa. Essa recompensa, quando chegar nas minhas mãos, a minha parte de cristã é dizimar e ofertar. A minha parte de cristã que eu quero fazer, ajudar uma ONG. Eu gosto de ajudar, porque são milhares de pessoas que precisam de ajuda. Milhares de pessoas necessitadas, sendo homem, sendo mulher, sendo criança, sendo idosos. Enquanto a gente está na terra, a gente tem que ajudar o próximo. Esse próximo está próximo, a palavra já diz, próximo de você. E Deus, como ajuda a todos, Ele quer usar alicerce você para ajudar também os outros. Entendeu? Isso também é uma prática do Evangelho. É uma prática. E vamos praticar o que é certo. Para a gente ter até um país melhor, um mundo melhor. Porque quem tem amor e distribui amor e respeito, podemos conviver num lugar melhor. O que está faltando na Terra é amor verdadeiro, é respeito, é empatia. Porque o que eu falei, essas palavras têm fundamento, têm força, têm poder. E a gente tem que usar palavras boas, um para com o outro, não palavra de derrota, não abater o seu irmão. A gente tem que levantar o seu irmão, ajudar o seu irmão, mas falar também com carinho e com força com o seu irmão. Irmão, o que você está fazendo não é para você fazer. Porque você, lá na frente, não vai dar bem para você, não vai dar bom para você. Porque, eu vou dar um exemplo. Perdi um vizinho de tanto beber. Era um vizinho maravilhoso. Mas ele bebia cachaça todo dia. O corpo do ser humano, se beber todos os dias, vai dar ruim para o fígado. Vai dar ruim para a barriga. Não vai dar ruim? A mesma coisa o cigarro. Se fumar todos os dias, não vai dar ruim? Vai causar algum problema. E quando não causa é porque Deus deu o livramento. Mas tanto as drogas, com qualquer tipo de droga, não é bom para o corpo. Não é bom para a saúde. Então a gente tem que falar com a pessoa. A gente também tem que orar. Pegar um tempo e orar. Se dedicar para Jesus libertar essa pessoa desses problemas. Entendeu? É ajudar. Porque pessoas assim estão sofrendo. Por quê? Porque tem alguma coisa, algum problema que a pessoa não sabe como resolver. Então entra nos vícios, entra na bebida, entra na cachaça, entra no cigarro e por aí vai. Mas porque entrou algum problema. E esse problema tem que ser resolvido, vai ser resolvido diante de Jesus Cristo. E nós, todo cristão, estamos em oração. Estamos em oração por nós e pelo próximo. Mas eu peço compreensão, que vocês creem em Jesus e confiem nas orações que vai dar tudo certo. Tá bom? Beijo, tchau. Fica com Deus.